Então, continuando o nosso conteúdo de fração, né? Como eu falei, que eu estou revisando, porque uma aluna me questionou de dificuldade, e aí eu estou fazendo o vídeo, que já vai aproveitar e servir para todo mundo. Nós vamos agora para a página 8, que foi a atividade de quinta-feira, né? Na página 8 de matemática, nós iremos começar formando frações, como vocês aprenderam na aula passada. Do desenho, o número de baixo, que é o denominador, você vai colocar a quantidade total de partes, e no número de cima, a quantidade pintada. Então, vamos observar por essa primeira figura, né? Nessa primeira figura aqui, eu tenho 5 partes totais, 1, 2, 3, 4, 5, 5 partes totais e 2 pintadas. Como se lê essa fração? Aí você vai escrever na frente, 2 quintos. Entenderam? Vamos continuando. Temos aqui mais uma figura. Quantas partes totais? 4. Quantas pintadas? 3. Como se lê? 3 terços. Deram para entender? Agora vamos para mais uma figura. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes totais. Quantas pintadas? 4. Como se lê? 4 oitavos. Agora aqui, total de partes, 2. Quantas pintadas? 1. Como se lê? 1 meio. Ou eu posso escrever aqui só meio, que também está correto, viu? Então, pronto. Contamos a quantidade total e a quantidade pintada e formamos as frações, certo? Na questão 7, vocês vão analisar uma figura que já tem aí pronta. Essa figura, ela tem o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. E todas as suas 10 partes estão pintadas. Então, se eu for formar uma fração com essa figura, o mesmo número pintado vai ser o mesmo número total. Então, o meu numerador vai ser o mesmo que o meu denominador. Mas na letra A tem uma primeira pergunta que diz em quantas partes essa figura foi dividida. Então, bora contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividida em 10 partes. Agora, na letra B, quantas partes foram pintadas? Também foram pintadas 10 partes. Se o meu total de partes é 10 e o meu total de partes pintadas também é 10, como eu formo essa fração? 10 sobre 10. Numerador. Meu numerador é a quantidade pintada. E o meu denominador, a parte total de quadrinhos que aparece na figura. Então, a minha fração é 10 por 10. Como eu leio? 10 décimos, certo? Então, vamos para as questões da página 8. Eu tenho aqui figuras divididas em partes e todas as partes pintadas. Então, mesmo número de cima irá se repetir embaixo. Letra A, total de partes, 2. Total pintado, 2. Letra B, total de partes, 4. Total pintado, 4. Letra C, total de partes, 8. Total pintado, 8. É só contar e registrar. Agora, na página 9, nós vamos analisar uma sala de aula. Nessa sala de aula, possui 15 alunos, certinho? A professora diz que 1/3 de 15 alunos são meninos. Só que os alunos ainda não sabem o que é 1/3. E para eles descobrirem o que é 1/3,
eles vão ter que dividir a quantidade de alunos para descobrir o que é 1/3 dessa quantidade. Então, lembra aí que eu falei com vocês? O número de baixo, total de partes. Número de cima, total de partes pintadas. O que é que nós iremos fazer agora? Eu tenho 15 alunos. Desses 15 alunos, 1/3 são meninos. Se 1/3 são meninos, é porque o meu grupo de 15 alunos eu tenho que dividir em 3 partes. Então, eu vou dividir uma parte, 2 partes, 3 partes. Observe que eu dividi em 3 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Nas minhas 3 partes, cada parte tem a mesma quantidade de crianças. Dessas 3 partes, apenas uma é de menino. Então, eu vou pintar apenas 1/3 da minha figura. O que é 1/3? Uma das 3 partes que eu dividi. Então, aqui, eu irei pintar apenas uma parte. Se você quiser pintar só a do meio, também pode. Se quiser pintar só a da ponta, também pode. O importante é pintar uma das partes. Então, aqui são 15 alunos. Eu dividi os 15 alunos em 3 partes iguais e pintei uma das partes, que é o que refere aos alunos, aos meninos. Então, continuando, vamos aqui para a questão 10. Na questão 10, né, Giovana é artesã e ela faz esses vasos de cerâmica para vender na feira. Quando ela vai vender na feira, ela leva todos os vasos confeccionados, só que nem sempre ela consegue vender tudo. Então, preste atenção. No primeiro dia de feira, ela levou 20 vasos. Estão vendo aí? Desses 20 vasos que ela levou, ela só conseguiu vender 1/4. O que quer dizer 1/4? Uma das 4 partes que ela dividiu os 20 vasos que ela tinha. Então, como será essa divisão? Eu vou dividir esses 20 vasos em 4 partes iguais. Eu divido uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Estão vendo? Então, eu dividi em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, só uma ela conseguiu vender. Então, vamos dizer que ela vendeu só essa primeira parte. Se ela vendeu só essa primeira parte, quantos vasos ela vendeu? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela só vendeu 5 vasos. Entenderam? Se eu fosse representar essa conta com uma continha de divisão, preste atenção, eu iria representar 20 vasos, que é a quantidade que ela levou, dividido por 4 partes, que é a quantidade de partes que está se referindo à divisão dos vasos. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, seria 5 vasos. Só que da forma no desenho, acaba sendo mais fácil, porque com o desenho você compreende melhor o raciocínio. Então, a resposta é 5 vasos. Continuando, vamos para a questão B. A questão B, nós vamos usar essa mesma figura aí. Então, eu vou apagar esses riscos que já foram feitos para a gente fazer novos riscos para responder a questão B. Pronto. Então, vamos para a questão B. Na questão B, diz que Giovana foi 2 dias à feira. Então, no outro dia, no dia seguinte, ela voltou para casa só com 1/10 dos vasos que ela levou. Quando eu falo 1/10, a minha fração já diz que a quantidade de vasos que ela tinha, ela dividiu em quantos grupos? 10 grupos. Então, isso eu preciso fazer também para me compreender quanto é 1/10. Então, vamos lá nos vasos. Ela dividiu esses vasos que ela fez, os 20 vasos,
em 10 grupos. Então, vamos lá. Dividir aqui no meio, aí depois eu divido. 2, 4, 6, 8 e 10. Concordam aí com a divisão, tá certinha? Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos. Desses 10 grupos, um dos grupos, ela trouxe de volta para casa, porque, ó, 1/10. Então, um dos grupos aqui são quantos vasos? 2 vasos. Então, ela trouxe para casa 2 vasos. Pronto. Então, dos 20 vasos que ela levou, ela trouxe para casa só 2 vasos. Essa é a resposta da primeira bolinha da letra B. Se eu fosse representar por conta, como era que eu representaria? 20 vasos dividido por 10 partes, que é a quantidade de partes da minha fração, que seria 20 dividido para 10, eu tenho 2. 2 vezes 10, 20. Para 20, 0. Estaria aqui minha resposta. Mas, como eu já expliquei, no desenho fica bem mais fácil de ser compreendido. Tá vendo? Então, vamos lá. Na segunda bolinha, pergunta. Se ela voltou para casa com 1/10 dos seus vasos, qual é a fração que representa o que ela vendeu? Então, o que ela vendeu é o que ela não trouxe para casa. Se ela trouxe só isso aqui para casa, isso quer dizer que tudo isso aqui ela vendeu. E tudo isso aqui eu vou representar como? Quantidade total de partes embaixo, que a minha quantidade de partes iguais é 10. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quantas partes ela vendeu? Aí vocês iriam contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vendeu 9 partes de 10. Então, se ela vendeu 9 partes de 10, ela voltou para casa com uma parte de 10. Entendeu? Se a gente juntar 9 com 1, 10. Totaliza as 10 partes que ela tinha. Então, esses 9/10 equivale a 18 vasos. Pronto. Agora nós vamos para a página 10, que é a página dos problemas matemáticos, né? Aí tá dizendo que na feira de artesanato, Giovana arrecadou esse valor de R$ 2.400. Desse valor, ela usou 3/10 para repor de material, de mercadoria. E o que sobrou, ela depositou na conta. 3/10 para 10/10, falta quanto? Falta 7/10. Então, 7/10 foi o que sobrou. E 3/10 o que ela gastou para repor o material. Então, primeiro, eu tenho que descobrir quanto é esse valor dividido em 10 partes. Então, eu faço o cálculo de divisão, 2.400 dividido por 10. Posso cortar um zero aqui, e vou fazer meu cálculo. 240 dividido por 1, 240. 240 vezes 1, 240. Para 240, 0. Uma parte, tá vendo aqui? Uma parte equivale a 240. Se uma equivale a 240, para mim saber quanto ela usou, eu vou multiplicar por 3, porque ela usou 3 partes dessa. Então, ela usou 240 vezes 3, que vai ser igual a 0 vezes 3, 0, 4 vezes 3, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, quero saber quanto ela depositou na conta. Eu vou fazer esse valor vezes a quantidade que ela depositou. Então, a minha conta é 240 vezes 7. 0 vezes 7, 0. 4 vezes 7, 28, vão 2. 2 vezes 7, 14, com mais 2, 16.
Então, ela depositou R$ 1.680. De tudo, ela ganhou 2.400, gastou 3 décimos. 3 décimos equivale a R$ 720. E depositou 7 décimos. 7 décimos equivale a R$ 1.680. Questão 12, agora, está falando sobre os artesãos. Os artesãos são 128 trabalhando na cidade. Só que desses 128, 3/4 mora na própria cidade e o resto mora fora. Qual é o resto de 3/4? Para mim completar 4/4, falta 1/4. Esse é o resto. E esse é o que mora. Então, se eu tenho 128 artesãos, eu tenho que dividir na quantidade de partes pedida, dividido por 4. Então, eu vou fazer 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. Abaixo, 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Resposta, 32. 32 equivale a uma das partes. Se aqui 3 partes mora na cidade, eu vou multiplicar. 32 vezes 3 para me saber. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 96 artesãos moram na cidade. Agora, vou multiplicar 32 vezes 1, que é uma parte aqui, ó, para me saber quantos moram fora. E eu tenho a resposta. 32 artesãos moram fora. Então, de 128 artesãos, 96, que é igual a 3/4, mora na cidade. 32, que é igual a 1/4, mora fora. Agora, na questão 13, nós iremos marcar as frases corretas. As frases corretas são a B, C e D. Vou explicar o porquê. Na letra B, diz que 1 centímetro é 1/100º do metro. Então, gente, como vocês podem ver, né? Se a gente, 1 metro tem 100 centímetros. Se eu divido 100 por 100, a minha resposta é igual a 1. Então, 1 centímetro. Tá vendo? Por isso que a resposta está correta. Essa de 50 centímetros é meio metro, do mesmo jeito. 100 é a quantidade de centímetros do metro. Se eu divido ele por 2, né, como diz aqui na minha fração, eu vou ter 50. Então, 50 vezes 2, 100 para 100 nada. Então, 50 centímetros. E agora, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Também está correto. Por quê? 1 centímetro é igual a 10. Se eu divido ele por 10, que é o que está na minha fração, vai ser igual a 1. Então, 1 milímetro. Essas são as 3 respostas corretas. E finalizando a página 10, eu tenho aqui uma fita de 1 metro de comprimento. Essa fita está dividida em 5 partes iguais. Então, como vocês viram, 1 metro é igual a 100 centímetros. Se ele divide em 5 partes iguais, eu vou dividir 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Abaixo 0. 0 não pode dividir, eu boto ele na minha resposta. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu dividi o meu metro, é igual a 20 centímetros. Certo? Então, na letra A pergunta, quantos centímetros tem cada parte? Já está respondida. 20 centímetros, né? Se eu for fazer uma fração dessa fita, como é que minha fração irá ficar? Quantidade total de partes embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 5. E uma parte de cada cor. Então, o 1 fica em cima. 1/5. 1/5 é cinza, 1/5 é verde, 1/5 é azul, 1/5 é vermelho e 1/5 é amarelo. Entenderam? Ok.
Agora, vocês vão lá na fita e vai traçar uma marca indicando a metade dela. Porque você vai indicar um meio dessa fita. Ó, onde é que tá um meio? Na metade de qual cor? Na metade do azul. Por que que um meio está aqui? Porque um meio é a metade da minha fita. Então, eu tenho 2,5 aqui, 2,5 aqui. Agora, finalizando, vamos de página 11, né? Na página 11, como vocês estão vendo, existe aí um sapo, né? Com um comprimento de 8/10 de 1 centímetro. O que isso quer dizer, 8/10 de 1 centímetro? Quer dizer que ele tem menos de 1 centímetro. Então, como é que eu vou fazer essa divisão para me descobrir? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, digamos, uma régua indicando 1 centímetro. Finja que aqui é 1 centímetro. Nesse 1 centímetro, eu vou dividir ele em 10 partes, como diz aqui a minha fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 8 partes é a parte do tamanho do sapo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui o tamanho do sapo. E aqui, o que sobra do centímetro. Isso aqui eu estou representando 1 centímetro, certo? Mas 1 centímetro não é desse tamanho. Todo mundo sabe que 1 centímetro é pequenininho lá na régua. Então, se ele equivale a 8 pedaços, cada pedacinho desse eu chamo de milímetro. Então, eu tenho aqui 10 milímetros, que formam 1 centímetro. E desses 10 milímetros, 8 milímetros é o tamanho do sapo. Então, quando eu pergunto quantos milímetros esse sapo tem, eu irei responder 8 milímetros. Por quê? Porque eu vi aqui, ó, que ele tem 8 milímetros, que é 8 de 10. Se eu for representar isso com uma régua, agora sim, olha onde é que vocês vão ver o milímetro aqui, ó. Tá vendo aqui? Cada tracinho pequenininho desse é 1 milímetro. Então, para mim representar aqui 1 milímetro, eu tenho que contar esses tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é daqui até o 0. Olha como o sapo é pequenininho, gente. Tá vendo? É menor do que 1 centímetro. Estão vendo? Agora, eu irei representar o dobro dessa medida. O dobro é 8 vezes 2. Isso é o dobro, que vai ser igual a 16. Então, aqui eu tenho que marcar agora 16 milímetros. Vou marcar e depois eu mostro. Olha aqui os 16 milímetros, ó. Tá vendo? 16 tracinhos pequenos. Ok. Então, a minha pergunta é na letra B. O comprimento do sapo da foto, vamos lá no módulo medir o sapo da foto. Esse sapo da foto tem quase 2 centímetros, vocês estão vendo? Isso, quase 2 centímetros. Então, vamos responder. O sapo da foto, que vocês viram lá no módulo, é menor que o triplo do comprimento do bicho? Sim. Então, nós vamos marcar, porque o triplo é igual a 24 milímetros. Então, ele é menor que 24 milímetros, porque ele não chega nem a 2 centímetros, certo? Então, e a outra? Mais do que o dobro do comprimento do bicho? Também sim, porque ele é maior do que 16 milímetros. Ele tem mais ou menos 19 milímetros. Entenderam? Ok. Então, vamos analisar agora essa linha aqui, ó, que tem 8 centímetros. Se ela tem 8 centímetros, será quantos sapinhos caberia um do ladinho do outro? Nós iremos marcar. 8 centímetros, se a gente for dividir ele por 8, vamos ver como é que vai ficar? 8 dividido por 8. 8 centímetros eu tenho 80 dividido
por 8 milímetros. Então, vamos lá. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8 para 8, nada. Abaixo 0. Não posso dividir, coloco o 0 do lado. Então, nessa linha daria 10 sapinhos. Tá vendo? 10 sapinhos, um do ladinho do outro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sapinhos, contando de 8 em 8 milímetros. Então, a resposta aqui, 10 sapinhos. E se tivesse 80 centímetros, né, daria 100 sapinhos. Nossa última questão, a questão 16, da página 11, né? E como é que responde essa questão? Essa questão, em primeiro momento, eu transformo a minha fração em número decimal, em número, né? E transformo o meu número, aqui, no caso, em fração. Como é que eu vou fazer? Para iniciar, primeiro eu tenho que fazer a divisão na minha fração para me achar o resultado. Achando o resultado, eu vou transformar da unidade de medida maior para a unidade de medida menor. Para mim fazer essa transformação, eu multiplico o meu resultado por 100. E se eu for transformar da menor para maior, eu divido por 100. Vou fazer um exemplo para vocês observarem. Por exemplo, aqui. 8 dividido por 10, o meu resultado fica 0,8. 0,8 metros. Agora eu vou transformar de metro para centímetro. Centímetro é menor do que metro. Então, esse resultado meu, eu multiplico por 100 para me achar o 80 centímetros. Nesse caso aqui, como é centímetro, centímetro ele é formado apenas por 10 milímetros. Então, aqui eu vou multiplicar por 10. Tá vendo? 0,5 vezes 10, que vai ser igual a 5. Aqui eu já tenho 10 centímetros. 10 centímetros em metro, ele vai ser 1/10. Certo? É como se eu pegasse 100, dividisse por 10, que vai ser igual a 10. Continuando. Se eu tenho aqui 1 dividido por 5, vai ser igual a 0,2. Então, aqui eu multiplico por 100 para me achar o 20. 3 dividido por 10, 0,3. Nesse caso, também multiplico por 10 para me achar o 3. Então, quando é de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Quando é de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. 50 centímetros é o mesmo que meio metro, ou é o mesmo que 5/10 de 1 metro, ok? 7 milímetros, 7/10 de centímetro. Agora, 1 centésimo é o mesmo que 1 centímetro. 2 centésimos, 2 centímetros. E aqui, 3 centímetros vai ficar 3 centésimos. Pronto, então finalizamos aqui a nossa revisão das 2 aulas de fração. Beijos e até breve. Se ainda não entenderam, pode estar me procurando que eu estarei ajudando, certo, turma? Obrigado!